Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é este aqui, o termo Adonai, o título Adonai, que muitas vezes o pessoal usa para se referenciar, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Então assim, ele colocou aqui uma figura, né? E tem alguns termos, por exemplo aqui God, o pessoal usa Deus, que na verdade o termo em hebraico é Elohim. Tem também o termo Pai, ou o termo em hebraico Abba, que também sim a gente referencia o Criador como Abba, Pai. Também tem o termo, aí sim, não é um termo, tem o nome do Criador, que ele colocou nesse cantinho aqui, que é Yud Rei Vav Rei, que, bom, a gente pronuncia aqui neste canal e em vários outros canais que fazem esse estudo aqui, como Yahweh. Tem algumas vertentes, alguns estudiosos que chamam de Yahweh, mas assim, o que eu entendo, melhor que eu consegui chegar olhando assim, todo mundo que estudou o assunto de verdade, é Yahweh, então é o que eu uso, basicamente, é o que eu acredito. E também tem o termo Adonai, que significa basicamente Senhor, né? Então na Bíblia aparece muitas vezes Adonai, o pessoal coloca Adonai, ou Senhor, só que esse termo aqui tem alguns problemas. O Yahussef, por exemplo, ele comenta muitas vezes que é errado a gente trocar o nome do Criador por alguns títulos. Por quê? Porque, bom, vocês vão entender hoje o porquê. Vocês vão entender o porquê quando a gente substitui o nome do Criador por títulos, isso aí pode gerar algum problema. Então vamos lá. Hoje o assunto é este aqui, Adonai. Bom, antes de começar, lembrando, eu sempre deixo o link abaixo da área de membros de cursos, custa $7 por mês, tem um monte de cursos, incluindo o curso deste mês aqui, ó, Casamento Bíblico nível 1, e todo mês tem um curso novo, certo? Pois bem, então o link abaixo quem tiver interesse. Vamos lá, Adonai. Então começa o seguinte, Êxodo capítulo 3, versículos de 14 a 15. Eu sou quem eu sou. Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Elohim disse a Moisés, dize aos israelitas, Yahweh, o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual devo ser lembrado de geração em geração. Pois bem, os santos serão classificados no fim dos tempos, como um culto fanático e maligno que segue o Deus diabo. O pessoal ultimamente já coloca desse tipo, tem gente que fala essa loucura mesmo. Adonai. Por quê? Vamos ver. Então quem é este Adonai aqui? Adonai em tese só é um título que o pessoal que não gosta de pronunciar o nome do Criador dá títulos. Tem algumas pessoas que chamam de Altíssimo, tem algumas pessoas que chamam de Senhor, tem algumas pessoas que chamam de vários títulos. Isso não é correto, certo é chamar o Criador pelo nome do Criador, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Então quem é este Adonai? E como este título Adonai será usado para causar vergonha aos santos? A denominação Adonai, utilizada para designar o Elohim Altíssimo, tem uma definição histórica bastante espúria, diz o autor. Yahweh, ou ele colocou aqui Yahweh, ou Jeová, o termo que eu uso é Yahweh, não permitia que o seu nome fosse pronunciado nem escrito, pois era sagrado demais. Bom, quem diz isso não é a Bíblia. Quem diz isso são os rabinos. Ele está colocando aqui algo que os rabinos falam. Tem um estudo no canal do Yahussef, e em vários canais também, que mostram que na verdade é o oposto. A Bíblia diz para a gente chamar o Criador pelo nome dele, certo? Não usar nenhum título menor do que o nome dele. Pois bem, ou seja, chamar o Criador por títulos seria como, basicamente seria uma coisa não positiva, certo? Ok. Na verdade, o nome do Criador é desconhecido para os humanos, e não seríamos capazes de entender ou pronunciar seu nome onipotente se soubéssemos. Tem vários livros que falam exatamente isso aqui. Eu comprei todos. Eu conheço todo esse assunto aqui. Sim, os rabinos eles falam que tem uma forma de pronúncia que só o sumo sacerdote sabia, que só pronunciava uma vez por ano, que só não sei o que, etc. Tal. Mas tem vários estudiosos que não são da linha rabínica, tudo bem,
o instrutor do Yosef, ele é da linha rabínica, mas ele tem aí uma vertente diferente. Então assim, os rabinos eles costumam dizer isto, mas tem vários estudiosos que dizem o oposto a isto, ok? No entanto, alguns na grande tribulação terão o verdadeiro nome do Criador escrito neles. Ahá, isso é verdade, certo? Isso está escrito na Bíblia. O nome Yahweh é derivado do Antigo Testamento, onde o Criador declarou a Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, Yud Rei Vav Rei. Essas primeiras letras aí ficam Yud Rei Vav Rei. Em hebraico. Yahweh era um nome exclusivo de Israel e não foi descoberto que fosse um nome para divindade fora de Israel. Ou seja, tem um monte de países pagãos por aí, e todos eles têm um monte de divindades aí. Saturno, Vênus, sei o que, pá, pó, pu. Nenhum deles tem este nome aqui. Nenhum deles. Ponto. Ou seja, é um nome que é da divindade, que só existe um criador do povo israelita. Ponto. Na verdade, o Criador escolheu um povo para mostrar para os outros povos quem era ele. Pois bem. Carril apresenta outras definições possíveis para Yud Rei Vav Rei, que ele acredita serem um pouco mais precisas. Que seria, eu sou aquele que faz as coisas serem. É uma outra forma de se ler. Angers, o dicionário, observa que W.F. Albright concluiu que Yahweh se originou do verbo semítico, esse aqui está como HWY, do noroeste, que significa ser ou vir a existir, sugerindo que o verdadeiro nome do Criador deve ser ele faz ser ou ele cria. Pois bem, como diz a lenda, o apelido, vamos colocar entre aspas, porque realmente é um título, mas é quase que um apelido, certo, que as pessoas colocam, ou seja, não é uma coisa positiva, de novo. O apelido Adonai foi dado ao Criador a fim de contornar o pecado de escrever ou dizer o nome dele, isso antes da época de Moisés, segundo diz o autor. Na verdade, quem diz isso são os rabinos. Os rabinos dizem que eles colocam o termo Adonai, ou Hashem, ou outros títulos para o Criador, para contornar o que eles chamam de pecado de escrever ou dizer o nome dele. Só que na Bíblia diz o oposto a isso, diz o oposto. Só que eles não querem ver. Mas na Bíblia, se você pegar as passagens bíblicas, diz o oposto. Okay. Dito isso, certamente o povo hebreu não falava o nome de Yahweh depois de 70 anos da Era Comum. Diz o autor aqui, discordo dele. Okay? Pois eles só falavam seu nome uma vez por ano no Santo dos Santos, no templo, no dia da expiação, segundo diz os rabinos. Certo? Afinal de contas, o autor... Nem eu, nem o autor, nem ninguém estava lá para falar isso aqui. Ou seja, uma história que os rabinos dizem... Bom, portanto, de acordo com Carril, os israelitas sempre substituíram Adonai, mesmo quando liam as Sagradas Escrituras. Bom, isso aqui é a visão do Carril de novo, porque tem várias evidências mostrando o oposto a isso. E quem quiser saber mais, tem lá o canal do Yosef falando sobre isso. Yosef Ben Abraham, certo? Falando só sobre essa questão aí. Só que o canal dele é um pouco difícil de ver, porque tem muitos vídeos muito longos, então é difícil de achar. Mas ele explica isso aqui direitinho lá. Deixa eu ver, eu pulei alguma coisa? Não. Nelson afirma que, porque Yahweh era muito santo para os lábios humanos, os hebreus adotaram Adonai ou Senhor, que mais tarde foi refletido nas traduções gregas como Senhor. Ou seja, Adonai e Senhor é a mesma coisa. Adonai é traduzido do grego para o inglês como Senhor, que significa então Deus. Agora, Adon é traduzido como Senhor, enquanto aí é traduzido como meu. Adon e aí, né? Adonai. Ou seja, ficaria como meu Senhor, formando então meu Senhor. Originalmente, de acordo com Gardner, Adon derivou de um título fenício que significava meu Senhor. Isso explica o fato de o Êxodo permitir escrever lá eu sou ou Senhor, como intercâmbio no texto, intercambiáveis no texto. A letra hebraica, ele colocou D específico, deve ser Dalet, é a contraparte da letra T egípcia, enquanto a letra hebraica O, ele colocou aqui, não sei o que ele quis dizer com isso, é a contraparte da letra E.
egípcia, estabelecendo assim que Adon como versão egípcia para Atom. Diz o autor aqui. Vamos ver onde ele vai chegar. Alguns autores dizem que Adon e Aten é o mesmo Deus. Coincidentemente, Atom, um deus do monoteísmo, reinou supremo sobre o faraó Akhenaten, um faraó herético de acordo com as religiões espúrias do Egito. Akhenaten foi criado para adorar Amon. Seu nome original era Amenhotep IV. Amen, segundo diz aqui, é soletrado de forma variante como Amon ou Amun, e Amun era o deus masculino da fertilidade e contraparte de Ísis. Ok. Amun sempre foi retratado como uma cabeça de carneiro, assim como os Atlantes, os reis e rainhas Nephilim do culto do touro usavam tiaras de carneiro. Isso acredito que a fama de Aten foi planejada por teosofistas e tem laços elementares com a conspiração no Gênesis 6. Este livro aqui, ele dá a entender o seguinte, que a conspiração do Gênesis 6 é uma conspiração que acontece dos Néfilins, que vem se arrastando até os dias de hoje, se preparando para este momento. Pá! Certo? Ou seja, na visão dele, muitas coisas são plantadas. Eu acredito que muitas coisas são plantadas por líderes religiosos. Eu acredito nisso. Então, assim, por que substituir o nome do Criador, que não deveria ser substituído, por um termo Adonai especificamente? Bom, quem substituiu isso não foram pessoas comuns, foram religiosos, certo? Pois bem, mas vamos lá, continuando aqui. Tá aí o deus egípcio cabeça de carneiro. Aí de novo, né? E aí o pessoal está tentando fazer um vínculo entre as duas nomenclaturas. Ok, vamos ver. Atom não possuía uma imagem, assim como o deus hebreu não tem imagem. Este conceito foi estabelecido no Egito bem antes do nascimento de Akhenaten. Atom era o deus onipotente, introduzido por Akhenaten para o único deus digno de adoração. Os egípcios daquele período também acreditavam que Atom era o deus de toda a humanidade e todas as criaturas, o deus invisível que criou o universo e que também sustenta a criação. No entanto, Atom e o Elohim das Escrituras não são os mesmos. Atom é um deus do sol, no espírito de todas as religiões politeístas, e é uma força semelhante à força vital universal. Susan Wise Bauer observa que o Elohim Yahweh nunca é identificado com o Sol ou a Lua, e está tão além do disco do Sol que não poderia começar a representá-lo. Lembre-se de que Adonai estava associado ao malvado El e Baal, ambos deuses do Sol como Atom. Então, a palavra Senhor, inclusive, ela tem essa origem aqui que o pessoal usava para Baal. Então, assim, esse é um dos problemas. Agora, a gente também usa de forma respeitosa com as pessoas e tudo mais, mas sempre tem aí uma questão, né? O ideal é a gente estar conversando com o Criador, rezando, pronunciando o nome dele. Pois bem, da mesma forma, o título semítico Adonai, Senhor, se transformou em Adonis durante o reinado de Alexandre. Durante esse período, a denominação Adon foi amplamente aplicada ao deus da vegetação Tammuz, nos mistérios de Adonis da Fenícia. Mesmo que as facções do monoteísmo usem o nome Adonai para Yahweh, não transponha os encantamentos politeístas de Adonis para ele, como fazem as forças falsas e dissimuladas. Por mais que os monoteístas eles utilizem o nome Yahweh, ou algumas pessoas pronunciam diferente, pronunciam Yahweh, ou tem outras pronúncias, ou Jeová, é óbvio, quando a gente está falando Senhor, a gente não está se referindo a uma divindade específica que é única, real, só existe um Criador, que está na Bíblia especificamente, certo? A gente não está falando sobre o negócio do sol, nem nada disso, é óbvio isso. Mas algumas forças dissimuladas vão fazer o oposto. Bom, continuando aqui. Akhenaten foi sucedido por seu irmão Smekhare e depois por Tutankhamon, o filho de Akhenaten. Os seguidores das religiões antigas e espúrias, relegando Atom de volta ao panteão dos deuses, mais tarde derrubaram Akhenaten. Na coroação de Tutankhamon,
o menino faraó voltou ao panteão de deuses encabeçado pelo deus Amon. Tá aí os figuras que a gente tá falando, esse nome esquisito aqui, Akhenaten e o Tutankhamon. Tá aí os dois figuras. Pois bem. O culto a Aton continuou até a morte de Tutankhamon, quando a realeza do Egito foi transferida para Ai, o último dos famosos reis de Amarna. Quanto a Akhenaten, ele desapareceu completamente da história, sem nenhum registro de sua morte, quando Simeikare morreu. Esses detalhes serão partes importantes da discussão em capítulos posteriores desse livro. Pois bem, eu ia remover esses nomes esquisitos aqui, porque é desnecessário, você não entende e eu também não entendo, certo? Mas ele escreveu isso no final aqui, que esses detalhes são importantes, então estou colocando aqui. Pois bem, aí a gente se lembra quando aparecer. Logo no cenário do tempo do fim, Elohim, o que o pessoal se refere como Adonai, será, na visão dessas pessoas malignas que estão colocando coisas por aí, o diabo. E os santos serão os maus que devem ser separados dos iluminados. Teve inclusive vários canais aqui no YouTube que colocaram o seguinte, que o nome específico Yahweh era um nome de uma entidade maligna. O pessoal falou exatamente isso, certo? Aí o que acontece? Eles, com base como é que eles pegaram essa base? Eles pegaram um livro que tem o nome de uma entidade maligna e depois, em seguida, tem o nome do Criador, certo? Aí eles pegam e falam o seguinte, tá vendo? A mesma entidade má se refere ao Criador. Só que quando você vai na página 1 do livro, você vai lá na página 1, simples assim, página 1, tem lá a explicação, diz assim, aquela primeira parte do título se refere a uma entidade dos inimigos de Israel. Aí depois, o segundo nome da capa se refere ao nome do Criador, do Elohim dos israelitas, etc. Tal. Ou seja, o pessoal pega a capa, não tem capacidade de ler a página 1. Aí o pessoal vai lá, faz vídeo de 20 minutos falando absurdos do nome do Criador, sem ler a página 1 do livro. O problema é, pessoal, tem muitas pessoas que estão ensinando por aí que não sabem inglês. Então o que acontece? Elas têm que pegar o que está escrito, que elas não sabem escrever também, vai ter que digitar letra por letra, assim, ó, lá no Google Tradutor, e eles têm preguiça de fazer isso. Então o que acontece? Como eles têm preguiça de fazer isso, a não ser que esteja em PDF as coisas, basicamente eles adivinham o que está escrito lá no livro. Eles pensam assim, eles leem a capa e eles falam assim, bom, o que eu escreveria neste livro aqui? Já sei o que está escrito no livro, é exatamente o que eu escreveria. Pessoal, desculpa, tem coisas que às vezes um livro está falando uma coisa que você discorda. Você pode falar o seguinte, olha, eu discordo desse ponto, desse, daquele. Mas adivinhar o que está escrito lá dentro sem ler a página 1, é difícil, viu? É difícil. Bom, mas tudo bem. Olha, tudo ficará de cabeça para baixo e do avesso. O holocausto contra os santos será exatamente como Mateus, capítulo 13, versículo 37 a 43, descreve. Onde diz, ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente representa os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e queimado no fogo, assim será no final desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles eliminarão de seu reino tudo que causa o pecado e todos os que praticam o mal. Eles irão jogá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. E isso aqui vai se complementar com outras passagens. Esta será a profecia que tanto a Babilônia quanto a nova ordem mundial manipularão em sua própria causa. Olha só, o pessoal vai mudar o significado das coisas. Essa profecia será aplicada mais uma vez na última metade da tribulação pelo anticristo também. Essencialmente, o que acontecerá será a racionalização e a justificativa para a matança dos santos. Os santos serão lançados no papel das ervas daninhas que foram desencaminhadas por meio da suposta doutrina herética paulínea. As pessoas vão afirmar que os cristãos foram enganados e que na realidade Yahusha era apenas um homem, um dos muitos profetas iluminados que vieram ajudar a humanidade a encontrar a iluminação do caminho. Esse era o ponto principal dos famosos seminários sobre o Messias dos anos 90,
que eram maliciosamente compostos de gnósticos e liberais. Iá será descrito como o mau Adonai, o diabo que plantou o joio. Lúcifer será mascarado como o Deus da luz, o Deus do conhecimento, que liberta a humanidade dos laços da escravidão ou ignorância impostos por Adonai. Babilônia será a instituição encharcada de sangue que enviará seus anjos sombrios para colher o joio do reino. A colheita será identificada com precisão como o fim desta era. Entretanto, a nova era hermética do céu na terra, o fim prometido da era de peixes e o amanhecer da era de aquário, não é o verdadeiro milênio, obviamente. Os supostos malvados serão considerados inferiores, incapazes de evoluir para deuses. Primeiro os cristãos, depois todos os monoteístas. As ervas daninhas serão colhidas e queimadas em um holocausto que fará o holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial empalidecer em comparação. Este será o holocausto em uma escala impensável. Este holocausto de fogo terá o mesmo espírito que Nimrod destruiu barbaramente aqueles que defendiam os caminhos de Yahweh em Babel por meio da fornalha de fogo. Lembre-se, nada é novo debaixo do sol. Lembre-se, Abraão também entrou na fornalha, e assim como tantos outros entraram na fornalha e, no caso deles, passaram. Agora, isso aqui vai se replicar no final dos tempos. O mal parece que ele não é muito criativo, certo? Bom, vamos agora considerar o renascimento desse antigo Leviatã que está aparecendo por aí, certo? Examinando seu alcance alarmante e rebelde e seus tentáculos onipresentes. Ou seja, a gente vai começar uma sessão que se chama Rex Deus, a linhagem do Graal. E o próximo capítulo a gente vai falar sobre a igreja de Jerusalém e o negócio vai começar a ficar esquisito. Agora, um ponto aqui que eu quero deixar em destaque. Eu entendo agora porque muitos israelitas, eles bateram muito na tecla que nós não devemos utilizar títulos menores para o Criador, certo? A gente já falou sobre isso na série 10 Mandamentos, inclusive. A série 10 Mandamentos, tem uma playlist aí para você assistir. Série 10 Mandamentos. O que eles estão dizendo, basicamente? Eles estão dizendo, olha, se nós usarmos qualquer título que a gente não sabe a origem dele exatamente, por mais que tenha sido bons rabinos, bons padres ou qualquer coisa que adotaram essa nomenclatura, nós podemos estar caindo numa armadilha. E de fato, o que ele está dizendo neste livro aqui é que sim, as pessoas vão pegar e vão inverter as coisas todas. Então a gente precisa tomar cuidado. Agora, um ponto importante aqui, pessoal. Hoje, 8 da noite, no canal Casamento de Verdade, a gente se encontra lá para a nossa conversa da semana. E essa conversa da semana vai ficar disponível lá, gravada até quinta-feira à noite. Depois de quinta-feira à noite, quem perdeu, perdeu. Por quê? Porque o pessoal que assiste depois, ou são algumas poucas pessoas que vão chegando nova no canal, é normal, mas a maioria que vai depois e entra insistentemente são pessoas que querem destruir as coisas. Então assim, não dá para jogar pérola pros porcos, certo? Então assim, eu sei que todo mundo que tem interesse em entender mais sobre o casamento, vai estar lá, 8 da noite, horário de Brasília. Quem não puder, eu trabalho esse horário, Afonso, eu dou comida pro meu filho nesse horário. Tem muitas justificativas. No dia seguinte, praticamente inteiro, vai estar disponível lá para você assistir também, certo? Então não se esqueça disso. Desculpa, eu falei amanhã não, é hoje. Hoje, 8 da noite. Pois bem, dito isso, área de membros, link abaixo, não, sempre lembrando, tem vários cursos na área de membros, muitos cursos bacanas. E tem o curso do mês, que também é sobre casamento bíblico nível 1. Os membros do canal Casamento de Verdade, eles têm acesso a este curso só aqui. Na área de membros de curso, você tem acesso a este curso e todos esses outros cursos aqui. Todo mês tem um curso novo, certo? Bom, dito isso, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.